Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leituralize. Gente, quase que esse vídeo não sai, minha vida tá uma correria, mas deu tudo certo. Eu consegui ler o livro de janeiro, o livro que a gente combinou, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Bom, gente, eu já falei aqui em outros vídeos no canal que eu sou muito fã da Helena Ferrante. A série napolitana é dos meus livros favoritos da vida. Mas esse aqui também me impactou muito, gente. É um livro muito pesado. É um livro que vai tratar da experiência, da transição da adolescência para a vida adulta. Eu diria até que da infância para a adolescência, para posteriormente a vida adulta, apesar da gente não acompanhar a vida adulta da personagem principal. Por isso, eu acredito que vai haver no segundo livro. Apesar de não ter boatos por aí, eu acredito que vai ter, porque realmente deixou um final bem aberto. Esse livro ele vai contar a história da Giovanna. Ela tem ali no início do livro por volta de 12, 13 anos. E é uma garota bastante estudiosa, que busca ser sempre uma menina exemplar, tanto com os seus familiares quanto na escola. Os pais dela também se mostram pessoas extremamente exemplares, são professores extremamente estudiosos. Giovanna, então, é a narradora principal aqui do livro, que é narrado em primeira pessoa, e ela vai contar sem pudor nenhum, né, tudo que passa na mente dela, tudo que aconteceu ali ao longo desse período de tempo, dessa transição, que já é tão difícil, né? Eu que já tô com 26 anos, você que tá me assistindo, que já passou ali daquela fase da adolescência, que já passou dos 18 anos, deve lembrar que não é uma fase tão fácil, né? A sua adolescência, a sua puberdade, é realmente um período de muitas transformações e muitas coisas que a gente vivencia nesse período, elas ficam marcadas para sempre. E esse livro, ele vai falar um pouco disso, o que acontece nessa fase acaba impactando a nossa vida durante muito tempo e de maneira muito pesada, muito forte. A Giovanna tem uma certa adoração pelo seu pai. Ela acha ele uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Logo no início do livro ela já fala isso pra gente. E também admira muito a sua mãe, ela é filha única. Em um determinado momento do livro, ela escuta os pais conversarem e o pai da Giovanna, ele acaba falando algo que mexe muito com o psicológico dela. Ele a chama de feia, ele diz, mas isso não é o principal, não foi a coisa que mais feriu a Giovanna. O que mais feriu ela, o que mais impactou naquele momento foi a comparação que o pai fez da Giovanna com a irmã dele, ou seja, com a tia Vitória dela. E ela já sabe, de praxe, a família sempre, os pais sempre falaram muito mal da tia Vitória, que ela nem conhecia. E ao compararem ela com a Vitória e ela ter escutado, ela que sempre foi uma menina super protegida por ser filha única, trouxe uma série de reflexões bem perturbadoras para a mente dela. Então, não conseguindo mais conviver com tantos dilemas, com tantos questionamentos que estavam na mente dela, ela decide que quer conhecer a tia Vitória, que só tem coisas negativas a respeito, né? Que ela já havia escutado só coisas negativas. E ela insistiu muito para que ela conhecesse essa tia Vitória. Ela conhece. E aí você consegue perceber muitas reflexões da Giovanna acerca desses dois mundos bem diferentes, que ao mesmo tempo acabam se misturando e sendo mais iguais do que ela própria imagina. Então você vai, quando ela conhece a tia Vitória, ela vai com uma visão, ela já vai armada, né? E quando ela conhece, realmente ela fica muito impactada com a figura daquela tia, mas ela vai se moldando ao longo do livro. É interessante a gente perceber como a personagem ela vai modificando os seus pensamentos, os dilemas em que ela vive, né? O que mais me mexeu assim bastante comigo foi perceber quanto que nós somos influenciados totalmente, assim, né? Pelo comportamento dos nossos pais, e como a gente imagina que eles são, a idealização dos pais. E agora, de maneira mais especial, porque eu sou mãe, esse livro me deixou até com algumas preocupações, né? O quanto que o que a gente fala para os nossos filhos pode impactar eles profundamente, de maneira positiva, mas também de maneira negativa, né? O quanto que a nossa vida
ela, a partir do momento que nós temos filhos, ela não é mais só nossa, né? Ela é dos nossos filhos também. Porque, consequentemente, a gente vai estar ali contribuindo de maneira prioritária para a formação do caráter de um outro ser humano. Então isso é muito forte. E o livro, ele mostra essas reflexões dentro da cabeça da Giovanna, que são reflexões que muitas jovens devem passar, que todos nós que passamos por essa fase tivemos nossas reflexões, e o quão foi difícil a gente passar por muitas delas, o quanto que nós cobramos nossos pais, cobramos de certa forma até a perfeição, né? O quanto que a gente julga o próximo é realmente muito, muito perturbador. Chega a ser bastante perturbador. Vários pontos aqui do livro. Esse livro, ele fala sobretudo de amadurecimento. Eu acredito que seja, assim, a parte principal do livro. As dificuldades para você atingir o verdadeiro amadurecimento, né? A trajetória da Giovanna ao longo do livro. Então esse título, A Vida Mentirosa dos Adultos, ele é um título perfeito para essa obra, né? O quanto que a mentira, ela destrói realmente, né? Ela destrói famílias, ela destrói pessoas. Quando você vê uma jovem percebendo a desestrutura familiar em que ela está inserida, é uma ruptura muito grande com tudo que ela pensava, com toda a infância que ela teve, né? Então ela se vê crescendo em um meio totalmente diferente, né? Em descobrindo mentiras de pessoas que eram seus verdadeiros exemplos, né? Que eram adorados por ela. E ela, quando descobre, ela chega a se revoltar, ela passa pela fase da revolta. E então também tem uma cobrança muito grande pela aparência, né? A Giovanna, ela tem amigas, né? Amigas assim desde a infância. Você aqui percebe que aquela frase do pai, comparando ela com a tia Vitória, insinuando que ela estava feia, isso mexeu demais com a Giovanna. Então, quando ela se olhava no espelho, ela não conseguia enxergar beleza. Ela lutou muito para construir a imagem que ela gostaria de ter, ao mesmo tempo sem entender qual realmente era a imagem que ela queria ter. Então, foi muito conturbada essa transição dessa fase, né? A descoberta dos primeiros desejos e como ela lidava com isso. Tudo foi muito difícil a partir do momento em que ela percebe a vida mentirosa dos adultos. Então é um livro que realmente desperta na gente muita reflexão, principalmente nos pais, né? É um livro muito denso, um livro muito pesado, mas que, como a Helena Ferrante sabe fazer, né? Ela desperta na gente muita reflexão, né? Um certo incômodo, né? Um incômodo muito grande. E a gente consegue entender, assim, um personagem, apesar de toda a complexidade que ela mostra, que o personagem mostra pra gente. Mas é muito interessante, muito, muito maravilhoso esse livro, eu gostei demais. E eu indico pra vocês, não é uma leitura pra todas as idades, porque tem umas partes bastante pesadas, né? São discussões muito densas, então acaba que não aconselho para todas as idades, mas quem é pai, quem é mãe, eu acho que tem que ler, né? E a gente, mais uma vez, leva um soco no estômago e entende a responsabilidade infinita que nós temos nas costas, como exemplo, com as palavras, né? Com a responsabilidade de ajudar mesmo a construir o caráter de outra pessoa. Então, realmente é um livro muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Finalmente saiu aí no último dia do mês, mas deu tudo certo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.